Olá, queridos, bem-vindo novamente ao nosso canal Vinho Novo em Olhos Novos. Então, dando continuidade ao nosso assunto em relação à orfandade, aos ciúmes de Deus, hoje a gente vai falar um pouquinho de outras figuras que Deus apresenta na palavra, para que a gente possa se identificar debaixo desses ciúmes de Deus, tá? Ou da orfandade. Essas figuras são a figura do órfão, da viúva e do estrangeiro. Eu falei já um pouquinho para vocês da questão da orfandade dentro da família, como se apresenta, e hoje a gente vai dar um pouquinho mais de continuidade nesse assunto e agregando a figura do órfão e do estrangeiro também. Então, vamos pensar um pouquinho assim, né, em relação ao órfão. Como é a característica do órfão, como ele pensa, como ele se posiciona, tá? Então, pensa que o órfão, a base de tudo que ele faz está ligado à rejeição, do que ele viveu, a rejeição dos pais, tá? Então, na rejeição, o órfão ele se torna uma pessoa extremamente insatisfeita, tá? Ele é insatisfeito com ele mesmo, ele é insatisfeito com os outros, ele acaba exigindo muito dos outros, ele é extremamente perfeccionista por causa dessa insatisfação, ele se torna extremamente perfeccionista e exige muito das outras pessoas, né? Da mesma forma que ele exige muito de si mesmo. Então, nunca ele está satisfeito com o que ele produz, nunca ele está satisfeito com o que ele faz, nunca ele está satisfeito da forma que ele se apresenta quanto pessoa, quanto profissional, e exige muito dele mesmo. Outra coisa do órfão, ele trabalha muito. Então, como ele tem que mendigar o afeto, né? Então, pensa lá no meio de orfanato, o órfão tem que ser visto, tá? Então, ele fica sendo o melhor. E para isso, ele tem que trabalhar muito para ser o melhor. Então, ele é extremamente ativista, ele é extremamente disposto a ajudar, mais do que, às vezes, o necessário. Então, ele é extremamente trabalhador. São muito fácil dentro das igrejas, de se observar o órfão, porque o órfão está envolvido em todas as frentes da igreja. Por quê? Porque ele tem que ser visto. Outra coisa assim importante do órfão é que ele sempre vai se associar a pessoas de idade extremas, tá? Então, quando ele vai procurar alguém para namorar, ou é uma pessoa muito mais nova que ele, ou uma pessoa muito mais velha. Ou ele vai estar atuando no papel de pai, ou ele vai estar procurando alguém para ser o pai. É o pai dela, no caso, se for uma mulher, ou a mãe, se for um homem. Tá? Então, o órfão sempre vai se agregar aos extremos. E ele não vai andar com pessoas da idade dele, ou pessoas muito mais novas, ou pessoas muito mais velhas. Então, as amizades, ele tem muito mais afinidade para as pessoas que são mais velhas ou as pessoas que são mais novas. Então, algumas características do órfão, né? Se dá muito bem com pessoas idosas, ou se dá muito bem com crianças. Então, o órfão ele tem essa característica de se relacionar com os extremos, porque ele se sente rejeitado pelas pessoas da idade dele. Outra coisa que ele faz, assim, ele negocia tudo para poder ter amigos, tá? Então ele tem a rejeição, como a rejeição é muito forte, ele tem uma carência afetiva muito grande. Então ele negocia princípios para ter amigos. Então também isso é uma característica muito forte do órfão. Outra coisa assim que é interessante, assim, né, em relação à orfandade, né, quando Deus nos coloca debaixo de orfandade, é para que justamente a gente também crie um coração desesperado por um pai, tá? Então, quando a gente está debaixo de orfandade, a gente tem um coração desesperado por um pai. Então, é essa angústia que nos vai nos levar para mais perto de Deus e vai nos levar a sair da orfandade. Então, agora vamos ver um pouquinho da viúva, tá? Né? Vamos só lembrar que assim, uma pessoa órfã, tá? Na Bíblia, né? Davi, tá? Ele era bastardo, então não tinha provavelmente a mãe real ali dele, né? Talvez era a mãe dos irmãos só. José, que foi levado quando ele saiu de casa, ele já era órfão da mãe e foi levado para o Egito e lá ficou se sentindo como órfão, porque imaginou que já não teria mais os pais que pudessem procurar ele, porque acharam que ele tinha morrido, né? Então, sempre a Bíblia vai dar referências da personalidade daqueles que ele está falando. Então, quando ele está falando sobre órfão, viúva e o estrangeiro, então tem sempre uma característica, tá, que os personagens vão apresentar. E isso vai estar na nossa vida também. Então, agora vamos falar um pouquinho da viúva, tá? A viúva, ela tem a coisa mais importante assim que apresenta a característica do caráter dela, que ela vai se tornando, é a amargura.
tá? Então, quando a gente está debaixo da orfandade, se a gente não, ou de ciúmes de Deus, porque Deus está nos espremendo, se a gente não cuida, a gente vai ficando muito amarga, tá? E tem pessoas que estão há muito tempo debaixo de ciúmes de Deus por não se arrepender e não entender os caminhos que levaram a pessoa até naquele lugar, ela vai ficando extremamente amarga. Então, a característica de Noemi, né? Amargura. Outra característica muito forte da viúva é a questão do endividamento, tá? Lembra lá que a viúva de Serepta, ela estava endividada com a morte do marido. Então, muitas situações que levam a pessoa a se endividar. E às vezes não tem nada a ver relacionado à pessoa, mas então a pessoa está debaixo do ciúme de Deus, Deus vai levando a pessoa para esse endividamento, que leva ela a buscar Deus de uma forma intensa, angustiante, e isso pode produzir o coração contrito que leve ao arrependimento. Então, as perdas materiais, né? O medo da falta. Então, são as características que aparecem, a solidão, né? Extremamente solitária, abandonada, a privação. Então, essas são as características da viúva, né? Quando Deus se coloca assim como marido, é porque ele falou assim, eu sou uma resposta para você, eu sou teu resgatador. Eu estou te colocando nessa situação por causa do teu pecado, de ciúmes de Deus, mas que eu quero se tornar o teu resgatador, tá? Eu quero me tornar o seu marido. Então venha para mim. Essa situação eu quero que você se aproxime, não que isso te afaste de Deus. Então, toda a situação de ciúme de Deus, de orfandade, é sempre a iniciativa em amor de Deus para que a gente se aproxime. Então, vamos ver a questão do estrangeiro, tá? Então, o estrangeiro, ele vai... O que é mais forte no estrangeiro, tem várias palavras para estrangeiro na Bíblia, mas acho que a mais forte delas é a questão de... que muitas pessoas... saem da sua terra, às vezes por uma questão de calamidade, né? Quando você se torna estrangeiro, quando você tem uma situação muito difícil no teu país, a calamidade te leva para um outro país, né? Então tá muito difícil aqui, eu volto para uma outra situação, para um outro país. E o que é muito forte no estrangeiro é a questão de se sentir muito solitário. Eu lembro que uma vez eu escutei um rapaz falando que ele tinha vindo dos Estados Unidos e que ele estava aqui no Brasil, e o que ele mais sentia era assim, não se sentir pertencente e não fazer parte, tá? Então você está no meio de um monte de gente e se sente sozinho, porque você não consegue se comunicar com a língua, você não consegue se comunicar das formas que as pessoas do que estão comendo. Então isso, a característica mais forte do estrangeiro é a questão da solidão, né? De se sentir extremamente solitário, não pertencente a lugar nenhum. Isso acaba se sentindo desprezado, gera distanciamento das pessoas. Então, quando Deus leva o povo dele para o cativeiro, levando o povo a se tornar estrangeiro, foi também a iniciativa de Deus, né? Era uma situação de castigo pelos anos de descanso da terra, e também porque estavam debaixo dos pecados dos pais, que não tinham se arrependido, e para levar eles a uma situação de se extremamente solitários. Então, às vezes, a situação que Deus nos coloca de solidão extrema, às vezes nos leva para uma outra cidade, ou às vezes assim, tira as pessoas ao nosso redor, né? Família, amigos. Para quê? Porque Deus está falando assim, eu quero você como estrangeiro. Para quê? Para que você clame desesperadamente por mim, tá? E o que é também interessante em relação ao estrangeiro, que a Bíblia coloca muito, que a gente é peregrino sobre a terra. Então, assim, a gente tem uma referência de onde a gente veio e fica ansiando voltar para esse lugar. Então, a gente tem que ter esse coração de estrangeiro em relação a isto. Né? Eu não pertenço a esse lugar, não em relação a quando a gente não está mais debaixo do ciúme de Deus, mas eu preciso voltar para o lugar da onde eu vim. Tá? Então essa referência forte na Bíblia é que você saiba que você não é daqui, tá? Que você veio de um lugar e você vai voltar para aquele lugar, tá? Então é esse coração também que Deus precisa instalar em nós com a questão dos ciúmes e com a questão da orfandade, para que ele produza em nós um coração de peregrino, tá? De que saber que esse lugar não é meu. Tá? Então, assim, quando Deus levou o povo para o cativeiro, ele levou com o objetivo de tirar do coração do povo
a própria terra, né? A idolatria do altar, a idolatria do templo, a idolatria de Jerusalém. Porque, assim, porque nosso lugar não é esse, tá? E o povo acabou se contaminando com a idolatria dos outros povos e fez também de Jerusalém, do templo, essa idolatria de lugar. Esse lugar é meu, tá? E na verdade nosso lugar não é esse, tá bom? Então fica aqui algumas outras figuras, né? Em relação a onde Deus quer nos atrair, a forma que Ele usa para nos atrair, que é nos colocando na situação de órfão, de viúva e de estrangeiro. Né? E lembrando que às vezes a gente vai se misturar em todas elas, tá? A gente tem sensação de abandono, né? Da viúva, tem a sensação da rejeição e às vezes tem a sensação do desprezo do estrangeiro. Né? E às vezes tudo isso acontece junto. Por isso que as três figuras, o órfão, a viúva e o estrangeiro, ela aparece junto na palavra. Tá? Por quê? Porque às vezes debaixo dos filhos de Deus, debaixo da orfandade, a gente pode se tornar as três pessoas, órfão, viúva e estrangeiro. Tá bom? Então preste atenção nos sinais, tá? Os sinais estão dizendo que às vezes a sua vida está debaixo de ciúmes de Deus. Ai, mas eu não tenho pecado. Eu tenho uma vida de santidade. Só que a sua santidade, sem confissão dos pecados dos pais, ela não é suficiente para tirar do cativeiro, tá? De não te levar para o cativeiro. Por quê? Daniel, um exemplo, né? Daniel, ele era um homem de Deus, mas foi levado para o cativeiro por causa dos pecados dos pais deles, por causa dos pecados do povo. Então, nossa santificação, ela tem que atingir as gerações anteriores para gerar a bênção nas gerações futuras, tá bom? Fica aqui mais esse vídeo, conto com vocês aí para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilha, né? A igreja está precisando de cura, né? E esse canal tem esse objetivo, de levar a cura ao que é mais precioso para Deus, que é a Jerusalém dele, que é a igreja, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos.